Olá, a paz, tudo bem? Espero que sim. Que bom te tê-lo aqui. Mais um devocional, mais uma oportunidade que temos juntos de orarmos, de lermos a palavra do Senhor nesse devocional e de continuarmos o propósito da leitura da palavra. Hoje nós iremos ler 4 capítulos, os capítulos 37, 38, 39 e o capítulo 40 de Gênesis, para a glória de Deus. Amém? Que bom te tê-lo aqui. Fico feliz por você ter retornado ao vídeo de novo. Deus abençoe tua vida. Oremos. Pai amado, bendito, graças te damos por esta oportunidade, por este momento. Senhor, é rica essa oportunidade de chegarmos diante de Ti, chegarmos diante da Tua presença, podermos orar, clamar ao Senhor, falar contigo. E também, Senhor, podemos ler a Tua palavra, ter esse devocional também em leitura. Deus, eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, esteja conosco, faça-se presente, assenta-se conosco, assenta-se aqui, assenta-se ao lado do meu irmão, da minha irmã, desta pessoa que vai estar também lendo, meu Pai, que também está orando. Eu peço a Ti em nome de Jesus, seja conosco, Deus, abençoe em nome de Jesus. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 1, diz: o sonho de José. Amém. Versículo diz: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Glórias a Deus. Versículo 2 diz: estas são as gerações de Jacó. José, aos 16 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. Glórias a Deus. Versículo 3. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Versículo 5. Teve José um sonho que contou a seus pais. Por isso o odiaram ainda mais. Versículo 6. Pois ele lhes disse: ouve, peço-vos este sonho que tive. 7. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Versículo 8. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras dominará sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. 9. Teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 10. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante a ti? Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Versículo 12. Também tem um título que diz: vendido pelos irmãos. 12 diz: ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho
de seu pai em Siquém. Versículo 13. Disse, pois, Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Versículo 14. Disse-lhe Israel: vai e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. 15. E um homem encontrou José que andava errante pelo caminho, e perguntou-lhe: que procuras? 16. Respondeu ele: estou procurando meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? 17. Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e os achou em Dotã. 18. Eles ouviram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matar. 19. Dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. 20. Pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. 22. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. 23. Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. 24. E tomando-o, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. 25. Depois sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelita que vinham de Gileade. Nos seus camelos traziam tragacanto, bálsamo e mirra, para que iam levar ao Egito. 26. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e encobrir o seu sangue? 27. Vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no seus irmãos. 28. Ao passarem, os negociantes medianitas tiraram José, e alçando-o da cova, o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. 29. Ora, Rúben voltou à cova, e eis que José não estava na cova, pelo que rasgou as suas vestes. 30. E tornando a seus irmãos, disse: o menino não apareceu, e eu, onde irei? 31. Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue.
32. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e dizer-lhe: achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho, ou não. 33. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho, uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o Seol. Assim chorou seu pai. 36. E último versículo do capítulo 37 deste devocional de hoje diz: os medianitas venderam José no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda. Glórias a Deus. Vamos agora para o capítulo 38. Glórias a Deus, capítulo 38 do livro de Gênesis, segundo capítulo do devocional de hoje. Tem um título aqui no versículo 1 que diz: a história de Judá e Tamar. Versículo 1 diz: nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um adulamita, que se chamava Hira. Versículo 2: e viu Judá ali a filha de um cananeu, que se chamava Suá. Tomou-a por mulher e esteve com ela. 3. Ela concebeu e teve um filho, e o seu pai lhe chamou Versículo 4. Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem ela chamou Onã. Versículo 5. Teve ainda mais um filho, e chamou-lhe Selá. Estava Judá em Quezibe quando ela o teve. Versículo 6. Depois Judá tomou para o seu primogênito, uma mulher por nome de Tamar. Versículo 7. Ora, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Versículo 8. Então disse Judá a Onã: toma a mulher de teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de ser cunhado, suscita descendência a teu irmão. 9. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que, toda vez que se unia a mulher de seu irmão, derramava o seu sêmen no chão, para não dar descendência a seu irmão. 10. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o matou também a ele. 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Porquanto, disse ele, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar, e morou em casa de seu pai. 12. Com o correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Tinate, para ir ter com os tosquiadores das suas ovelhas. Ele e Irá, seu amigo, ou adulamita. Versículo 13. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tinate.
para tosquiar as suas ovelhas. Então ela se despediu dos vestidos de sua viuvez e se cobriu com um véu, e assim envolvida assentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque viu que Selá já era homem, e a ela lhe não fora dado por mulher. 15. Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. 16. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia que era sua nora. Perguntou-lhe ela: Que me darás para estares comigo? 17. Respondeu ele: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda: Dar-me-ás um penhor até que o envies? 18. Então ele respondeu: Que penhor é, e o que te darei? Disse ela: O teu selo com a corda e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, los deu e esteve com ela, e ela concebeu dele. 19. E ela se levantou e se foi, tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. 20. Depois Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para receber o penhor da mão da mulher. Porém, ele não a encontrou. 21. Pelo que perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta que estava em Enaim, junto ao caminho? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. 22. Voltou, pois, a Judá e disse: Não a achei. E também os homens daquele lugar disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. 23. Então disse Judá: Deixa-a ficar com um penhor, para que não caiamos em desprezo. Eis que enviei este cabrito, mas tu não a achaste. 24. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu, e eis que está grávida da sua prostituição. Então disse Judá: Tirai-a para fora, e seja ela queimada. 25. Quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: Do homem a quem pertence estas coisas eu concebi. Disse mais: Reconhece, peço-te, de quem são estes, o selo com o cordão e o cajado. 26. Reconheceu-os, pois, Judá, e disse: Ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. 27. Sucedeu que ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. 28. E dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio de encarnado e o atou à sua mão, dizendo: Este saiu primeiro. Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu, pelo que ela disse: Como tens tu rompido? Portanto foi chamado Pérez. 30 e último versículo do capítulo
38 desse devocional diz: Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e foi chamado Zerá. Glórias a Deus. Capítulo 39, terceiro capítulo do devocional de hoje, tem um título que diz: José é assediado pela mulher de Potifar. O versículo 1 do capítulo 39 diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Versículo 2: Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Versículo 3: E viu o Senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Versículo 4: Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia de modo que o fez mordomo da sua casa, e o entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Versículo 5: Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e as bênçãos do Senhor estavam sobre tudo o que tinham, tanto na casa como no campo. Versículo 6: Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Versículo 7: E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: Deita-te comigo. Versículo 8: Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Versículo 9: Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? 10: Entretanto, ela estava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvido para se deitar com ela ou estar com ela. Versículo 11: Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estavam lá dentro. 12: Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Versículo 13: Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora. 14: Chamou pelos homens da sua casa e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. 15: E eu vigiu-se para ela no caminho, e disse: Vem, deixa-me. Deixou aqui a sua capa, e fugiu, escapando para fora. 16: Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dela voltou para casa. 17: Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu que nos trouxestes veio a mim para me insultar. 18: Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. 19:
Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. 21. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. 22. O qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. 23. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo-o prosperar tudo quanto ele empreendia. Glórias a Deus. Terminamos aqui o capítulo 39 do livro de Gênesis, nesse versículo 23. Glórias a Deus. Chegamos ao capítulo 40 do livro de Gênesis, quarto capítulo do dia de hoje. Hoje nós estamos lendo os capítulos 37, 38, 39 e capítulo 40 do livro de Gênesis, 4 devocional por dia. Tem assim o capítulo 40, versículo 1, um título que diz: José interpreta os sonhos de dois prisioneiros. Glórias a Deus. O versículo 1 diz: depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Versículo 2: pelo que se indignou Faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Versículo 3: e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. Versículo 4: e o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que os servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. 5. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. 6. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? 8. Responderam-lhe: tivemos um sonho, e ninguém há o que interprete. Pelo que lhe disse José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. 9. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, dizendo-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim. 10. E na vide 3 sarmentos, e tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. 11. O copo de Faraó estava na minha mão, e tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. 12. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são os 3 dias. 13. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. 14. Mas lembra-te de mim, quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. 15.
porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus. E aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. 16. Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. 18. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. 19. Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. 20. E aconteceu o 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. 21. E restaurou o copeiro Mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o cobo na mão de Faraó. 22. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José lhe havia interpretado. 23 e último versículo do devocional de hoje, desse último capítulo, diz: o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Glórias a Deus. Encerramos aqui o nosso devocional de hoje. Deus abençoe a tua vida. Você que chegou até aqui, você que acompanhou, que leu comigo, Deus abençoe. Deus seja com você e com a tua casa. Oremos para terminar. Pai, graças te damos por esse momento, por esta rica oportunidade de estarmos diante do Senhor, Pai, em oração, mas também na leitura da Tua Palavra, e assim sabendo que o Senhor tem feito maravilhas e obras em nossas vidas e em nossos corações. Abençoe a cada um que acompanhou, que acompanha esse devocional, que vai parar, Deus, eu não sei se de manhã, eu não sei se de tarde, eu não sei se de noite ou de madrugada para assistir, ou se este for passar, meu Pai, como curioso e assistir. Eu te peço, abençoe a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, graças te damos por essa rica oportunidade, por esse momento, por esta rica oportunidade diante do Senhor, em devocional e em leitura. Muito obrigado, Pai. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a tua vida que chegou até aqui, tá bom? Aguardo você no próximo devocional, tá bom? Deus abençoe.